As empresas aéreas que operam em Rondônia, Gol e Azul, reduziram a quantidade de voos do estado. No final do mês de julho, a empresa Gol Linhas Aéreas anunciou a retirada de seus tradicionais voos diretos de Porto Velho a Manaus. Na mesma semana, a empresa Azul também interrompeu suas operações tanto no interior quanto em Porto Velho. A empresa alega que a decisão foi motivada por um elevado número de processos judiciais. Então você, ouvinte, deve estar se perguntando o que essa redução significa e como serão os próximos voos aqui em Rondônia. Mas afinal, como fica a situação dos rondonienses que precisam do serviço de deslocamento aéreo a partir de agora? 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Matheus Santos. E eu sou Kiara Negrete. Nessa semana, para falar sobre o assunto, vamos conversar com Roberto Grécia, um dos representantes da Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Rondônia. Roberto atua há mais de 6 anos nos ramos de direito civil, processo civil e direito administrativo. Além disso, tem experiência em direito do consumidor e recursos processuais. Vem com a gente entender como ficam os voos aqui em Rondônia. Seja muito bem-vindo, Roberto, ao nosso experimento em Rádio, Educação e Cidadania da semana. Bom, eu que agradeço o convite por estar aqui prestigiando vocês nessa atividade de vocês e por estar falando de um tema que está bastante em voga, que é essa questão do voo, né? Eu espero esclarecer aqui qualquer dúvida que vocês ou a população venha ter. Bom, após os acontecimentos, a Prefeitura de Porto Velho ingressou com uma ação civil pública contra as companhias aéreas Gol e Azul. Segundo a Agência Nacional de Aviação, ANAC, a Azul cancelou 17,24% dos voos em Porto Velho e a Gol reduziu cerca de 19,83%, mas enquanto isso, a média nacional foi de 5,15%. Ou seja, a redução de voos em Rondônia ultrapassa a média do país. Em uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Rondônia, que aconteceu no mês de agosto, o representante da Azul reafirmou que no estado existe uma grande quantidade de processos judiciais contra a empresa. E foi isso determinante para a redução dos voos aqui em Rondônia. Com base nisso, cabe a nós discutirmos as seguintes questões. É juridicamente legal as empresas reduzirem voos apenas pela quantidade de processos judiciais? Bom, eu antes de responder diretamente essa questão, tenho que explicar algumas coisas jurídicas, né? No direito a gente tem o que a gente chama de direito negativo e direito positivo. Os entes privados, eles são regulados pelo direito negativo. O que é? Eu posso fazer qualquer coisa desde que tenha uma lei me proibindo a não fazer isso. Se não tiver uma lei me proibindo a fazer isso, eu posso fazer, né? Ou me obrigando a fazer isso. No direito público, né, que envolve o governo, ele só pode atuar se houver uma autorização legal. A ANAC, que é o órgão que é responsável por regular os voos, né, ela não estabeleceu nenhuma norma, até a gente ter conhecimento, determinando uma porcentagem mínima de malha aérea dessas empresas. Então, hoje, as aéreas elas têm a liberdade de fazer esse controle de quantidade de voo. Por quê? Porque não tem uma norma obrigando, que é o direito negativo dela. Todavia, isso a gente vem discutindo bastante em relação à competência da ANAC sobre uma possível omissão em relação a isso, de falta de regulamentação. Por quê? A lei que criou a ANAC, ela estabelece que a ANAC tem um dever de regular conforme o interesse social e coletivo. Então, toda a regulamentação dela deve atender ao interesse coletivo, né? E a gente sabe que voos é de interesse coletivo. Não afeta, mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu não vou voar, eu não costumo viajar. Afeta, porque também o mercado produtivo, por exemplo, para trazer um palestrante para cá, para ensinar a gente, ou, por exemplo, de um paciente que precisa viajar, todo mundo é afetado isso de forma direta ou indireta. Então, há interesse coletivo e a gente vem discutindo isso, né, com as autoridades, com o Legislativo, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, o que fazer nessa situação. De acordo com o levantamento feito por leitura dos processos ingressados na Justiça Estadual,
as companhias aéreas Gol e Azul foram processadas juntas quase 20 mil vezes em Rondônia, entre o período do dia 1º de janeiro do ano passado até 15 de junho deste ano. Roberto, explica para quem está escutando quais são os principais motivos desses processos contra as companhias aéreas. Por que os usuários estão denunciando tanto? Olha, a maior parte desses que motivam as ações judiciais são justamente pelo cancelamento de voo, pelo overbooking e pelo atraso. Isso que vem gerando bastante esse tanto de ações. Vocês acabaram de citar que a gente tem uma média maior que a média nacional, que chega a ser até 4 vezes a média nacional. Então, a gente realmente tem bastante processo, considerando a nossa população proporcionalmente a outros estados, mas isso que as aéreas vêm omitindo é porque a gente chega a ter até 4 vezes, 5 vezes ou até mais cancelamentos de voo que os outros estados. Rondônia é diferente, lá você não pode comparar como eles vêm comparando. São Paulo cancelou o voo, 1 hora depois já tem outro. Aqui não, aqui é 1 dia depois, 2 dias depois, dependendo qual aérea você vai voar. Então, e mais, a gente para chegar a São Paulo, para chegar no Nordeste, a gente faz conexão. A gente tem que passar por Cuiabá, até ainda há pouco era assim, né? Hoje não é mais. A gente tem que passar por Cuiabá, por Brasília. Sempre a gente tem que fazer conexão. São Paulo, não. Então, é uma comparação, né, que essas aéreas vêm fazendo de forma falaciosa, até desleal fazer essa comparação. Por quê? A gente tem que contextualizar no momento de fazer essa comparação. Então, a maioria das ações, né, são motivadas por isso, por overbooking. É quando a empresa, overbooking, por exemplo, é quando a empresa vende mais passagem do que o avião comporta, né? Que é uma prática também desleal das aéreas. Então, a maioria das ações se fundamentam nisso, basicamente nisso. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Rondônia ele divulgou um gráfico mostrando que a maioria das ações são fundadas nisso. Chega a mais de 60% a ser fundado nisso. Muito interessante esse assunto, Roberto. Mas continuando, o Ministério Público de Rondônia e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, solicitaram às empresas de aviação aérea Azul, Gol e Latam qualidade na prestação de serviços aos consumidores. Então, eu gostaria de saber quais seriam esses tipos de melhorias que seriam necessárias para aumentar a qualidade no serviço prestado pelas agências aéreas. Bom, essas melhorias, a gente tem bastante infraestrutura. A Infraero ela investiu bastante aqui no estado de Rondônia. A gente tem, inclusive, em Cacoal, se não me engano, um aeroporto bastante estabilizado. O problema é justamente, pelo que eu vejo, é um simples descaso das aéreas. E não sou eu que digo. Veja as ações judiciais, veja os gráficos do próprio tribunal divulgando a quantidade de cancelamento. Veja a ANAC falando que a gente tem uma média 4 vezes ou até mais que a média nacional. Então, do que eu vejo é um simples descaso, né? Lógico, a empresa ela busca lucro. É uma empresa privada, ela busca lucro. Mas o que eu vejo é simplesmente o descaso. E eu vejo até uma falta de regulamentação, uma posição da ANAC, uma falta dos órgãos fiscalizadores em relação a isso, né? Então, do que eu posso falar? Falta fiscalização, falta concorrência. A gente tem um oligopólio, a gente tem poucas aéreas, ainda mais aqui no norte. É importante os nossos ouvintes saberem de tudo isso. Bom, a agência de viagens 123 Milhas também suspendeu os pacotes de emissão das passagens de sua linha promocional. Essa medida feita pelas empresas afeta viagens já contratadas da linha Promo, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Existem muitos usuários de Rondônia que também foram afetados pelo cancelamento dos voos. Em nota, a empresa afirmou que, abre aspas, valores pagos pelos clientes que adquiriram os produtos da linha Promo com embarque previstos para setembro, outubro, novembro e dezembro serão integralmente devolvidos em vouchers, fecha aspas. Então, Roberto, a dúvida que os ouvintes têm é a seguinte: a empresa pode decidir de que forma será feito o reembolso? E, no caso da 123 Milhas, eles podem devolver os vouchers? Bom,
Rapidamente eu vou explicar como funciona a 123 Milhas. Ela é uma empresa que intermedia a venda de passagens. Ela não presta o serviço direto de passagem, ela vende o que a gente vale voo, né? Um voucher. E aí o consumidor compra esse voucher, que geralmente é um valor bem menor em relação à compra direta com as aéreas, e ele utiliza junto com a aérea. Então ela passa a ser uma intermediadora desse negócio. E o que acontece? A 123 Milhas ela lançou uma promoção, né, que é com voos flexíveis, com datas flexíveis. Só que ela resolveu não cumprir. É que ela fez uma medida meio que de alavancagem de mercado. Ela vendeu algo já sabendo que não iria cumprir para pagar as contas dela, né? Isso aí é uma prática ilícita, é um ilícito civil. Você vender já é uma prática de má fé. Você vender já sabendo que não vai cumprir, só para arrecadar dinheiro, né? Quando ela falou que não conseguiria cumprir, ela estava ofertando aos consumidores um voucher, falando, olha, eu não vou conseguir cumprir na data que eu te prometi, toma aqui um voucher como acordo. E posteriormente, os advogados estavam recomendando, não feche esse voucher, não faça acordo. Posteriormente, ela própria já não cumpriu, anunciou que não ia cumprir o próprio voucher que ela estava oferecendo. Por quê? Ela está quebrada. E o que fazer nessa situação? O Código de Consumidor que a gente tem, né, ele tem um artigo lá dele que fala em caso de descumprimento de oferta, o consumidor tem 3 alternativas. Exigir o cumprimento forçado daquela oferta, ou seja, o consumidor ele pode exigir aquele cumprimento daquele voucher, aquela emissão daquele voucher, ou ele pode pedir algo equivalente, né, por exemplo, um outro voucher, ou ele pode, acumulado ou não, pedir uma indenização. E nessa situação em que a empresa se recusa a fazer, caso ela se recusa, a gente busca o PROCON, né? Ou a gente busca o judiciário. Nesse caso, é recomendável que se busque o judiciário. Todavia, como a 123 Milhas entrou com essa recuperação judicial, aquelas cobranças foram suspensas, né? Mas isso não impede o consumidor ainda de ingressar com a ação e pedir a tutela de urgência. Isso aí eu recomendo procurar um advogado para analisar o seu caso. Beleza. As informações foram importantíssimas, nossos ouvintes com certeza estão muito satisfeitos. A gente agradece a sua disponibilidade, a sua participação aqui no nosso evento experimental. A gente falou com o Roberto Grécia. Gostaria que você deixasse suas considerações finais e o que você pode acrescentar nessa sua fala final. Pode ficar à vontade. Bom, eu primeiro quero agradecer e parabenizar pelo projeto de vocês, né? Ainda mais falando sobre cidadania, de temas que a população precisa saber, levar esse conhecimento muito importante, né, para a gente garantir esses direitos. Eu costumo dizer que para a gente garantir o nosso direito, o primeiro passo é a gente ter informação, né? Do que a gente adianta de ter uma série de direitos, série de leis, se o consumidor ele não sabe que ele tem aquele certo direito, né? Então, eu quero parabenizar vocês pelo projeto de vocês e dizer também que a OAB vem trabalhando, vem me disposto para atuar, né? Não é fácil, não existe, não é 1 mais 1 é 2, é algo muito subjetivo, depende de diversos fatores. E a gente vem tentando, de alguma forma, conciliar e se for o caso, a gente vai buscar medidas judiciais, a OAB como um todo, para a gente conseguir resolver esse problema que a gente vem enfrentando pelos grupos. A gente agradece. A gente falou com o Roberto Grécia, ele que é um dos representantes da Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, em Rondônia, OAB, e atua há mais de 6 anos nos ramos de Direito Civil, Processo Civil e Direito Administrativo. Além disso, tem experiência em Direito do Consumidor, Contratos e Recursos Processuais. Caso tenha se sentido lesado diante destes cancelamentos de voos, você pode entrar em contato para saber mais sobre seus direitos com o PROCON, por meio do número 32 16 10 26. Vou repetir o número aqui para você. 32 16 10 26. E com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, pelo número 32 17 21 13. Repetindo, 32 17 21 13. Eu sou Matheus Santos. E eu sou Kiara Negrete. Esse episódio foi uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, UNI, e tem parceria de divulgação do grupo de extensão Rádio, Educação e Cidadania REC. E até a próxima. Tchau!
3,